Boa noite, Gamberini. Nós temos 3 formas de se detectar o álcool no sangue daquela pessoa. O exame sanguíneo, que é aquele que se detecta no sangue, o bafômetro, que se verifica pelo sopro, e o exame clínico, que é aquele que se verifica pela voz pastosa, pela forma como a pessoa anda e assim por diante. O que a Constituição estabelece é que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Lá está estabelecido o princípio ao silêncio e desse chamado nemo tenetur si detegere. Portanto, a autoridade deve, de outra forma, realizar aquela prova. Portanto, hoje, o que nós temos é uma legislação impondo a obrigatoriedade do exame. E aquele que não faz o exame sofre uma sanção administrativa. Portanto, nós temos uma infração administrativa para quem dirige alcoolizado e a mesma sanção àquele que não realiza o exame. Com relação a essa sanção para quem não realiza o exame, se discute a inconstitucionalidade dela ou não. A Ordem dos Advogados do Brasil estuda uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM. Um outro ponto importante é que nós temos a infração criminal, com pena de 3 meses a 3 anos de prisão. E antigamente, antes da mudança legislativa, ela punia aquela pessoa bêbada que trazia risco à incolumidade pública. Hoje, ela pune aquele que tem 0,6 decigramas de álcool no sangue. E aquele que não realiza... Lei, não houve? Não, a lei foi equivocada. Por quê? Aquele que não realiza o exame, como que você consegue estabelecer nele 0,6 decigramas de sangue, de álcool no sangue? O exame clínico não detecta? Não. O exame clínico, ele detecta o quê? Que a pessoa está alcoolizada. Mas é através do exame de bafômetro e de sangue que você detecta a quantidade de álcool no sangue. Portanto, a lei deveria mencionar 0,6 para quem realiza o exame ou aquele que traz risco à incolumidade física de outrem. Mas aí seriam 2 medidas? Não, a legislação daria ou 0,6 ou risco. E por que risco? Porque uma pessoa que clinicamente se constata que está alcoolizada, ela traz risco à integridade física de terceiros. Porque quem não realiza o exame e não se comprova materialmente 0,6, não pratica a conduta típica do crime. Fica só na infração administrativa. O que a autoridade vem sendo orientada, eu vi isso de alguns delegados, inclusive especialistas na área, é de que tanto as autoridades como testemunhas é que vão detectar a voz pastosa, a pessoa saindo, cambaleando, uma pessoa que não tem reflexo rápido e assim por diante. O que deve ser feito é essa pessoa imediatamente ir ao distrito policial para prestar os seus depoimentos. Então, não só a autoridade policial, policial militar, como os investigadores, como o delegado de polícia, no momento em que essa pessoa chega ao distrito policial para prestar esclarecimentos, devem ser testemunhas de que essa pessoa se encontra alcoolizada. Vamos lá. A legislação, o Código de Trânsito, estabeleceu que 0,1, qualquer índice de álcool é infração administrativa. Na mesma data, 19 de junho, o presidente sancionou uma resolução em que ele pôs um nível de tolerância de 0,2. E estabeleceu que o CONTRAN é que vai legislar, que vai trazer esse índice de tolerância para casos específicos. O que nós já verificamos é que no caso de bombom, no caso de limpeza bucal, ele aparece com índice de 0,8, de 1, de 1,5. Mas ele aparece no momento do exame do bafômetro e depois de 10 minutos ele desaparece. Portanto, o que deve ser feito quando se realiza o exame de bafômetro? A cautela de se realizar 2 exames, um naquele momento e um 15 minutos após aquele momento. Tá. Seria uma medida com mais cautela para se evitar esses casos em que se constata um volume excessivo não gerado pelo álcool. Tá. É claro, faz parte do Ministério Público. Boa noite ao Jorge, meu amigo. É uma honra participar desse programa junto consigo. Agora, todas as provas são importantes, os laudos periciais são importantes. Hoje, pelo princípio da livre convicção, não há mais a prova das provas. O juiz deve analisar todas as provas sobre o mesmo valor. Portanto, tanto as testemunhas de defesa são provas que devem ser analisadas pelo magistrado, as testemunhas de acusação, os laudos feitos pelo Instituto de Criminalística, eventuais laudos particulares, é tudo importante. É importante para quê? Para que se haja indícios de autoria, ele dera a sentença de pronúncia. O que é a sentença de pronúncia? É que quando ele manda o caso a júri popular. Ali, no júri popular, as provas são novamente realizadas. Ali as provas são novamente feitas para quem? Para os jurados, que serão aquelas 7 pessoas do povo que decidirão pela inocência ou pela culpabilidade de quem vai a júri popular. Portanto, num júri popular, novamente, os acusados são interrogados, o Ministério Público
arrola 5 testemunhas, chamadas de acusação, e a defesa arrola também 5 testemunhas cada réu. Ali se analisa essa prova feita no júri e aquelas provas já colhidas que se encontram nos autos do processo. Os crimes dolosos contra a vida, Gamberini, o juiz não deve trazer o seu juízo de culpabilidade, a sua convicção. Por quê? Porque a lei estabelece que os crimes dolosos contra a vida, infanticídio, aborto, homicídio doloso, quem decide é o júri popular. Portanto, o juiz togado não pode trazer o seu juízo de culpabilidade no sentido, foi ele ou não foi ele que praticou aquele crime. Isso cabe exclusivamente ao júri popular. Portanto, é muito prematuro hoje se analisar por um juízo de culpabilidade, tanto por uma inocência como por uma culpa. Ou não? É difícil responder a respeito disso. Ele não se manifestou por um juízo de culpabilidade. O que ele entendeu é que havia requisitos da prisão preventiva, porque foi ele que a decretou. Portanto, o que nós sabemos é que para ele há indícios de autoria, há materialidade e há requisitos da prisão preventiva. Isso ele já se manifestou expressamente. Com relação ao juízo de culpabilidade, ele colhe a prova conforme a legislação estabelece. Agora, houve uma mudança no Código de Processo Penal que não entrou em vigor com relação a esse caso da audiência una. Ou seja, por quê? Porque essa lei só entra em vigor em agosto, no começo de agosto. Ali, a partir de agosto, nesses crimes do júri, teremos em uma única audiência interrogatório, testemunhas de acusação e de defesa. Mas há uma mudança nessa legislação que se encaixará nesse caso. Era o chamado protesto por novo júri. Quando a pessoa era condenada com uma pena de 20 anos ou mais, ela tinha direito a entrar com o recurso do protesto por novo júri e poderia ter um novo júri. Esse caso, com certeza, não irá a júri antes de 9 de agosto, 10 de agosto. Portanto, esse caso, indo para júri, entendo condenação com pena de 20 anos ou mais, não terá mais o direito do protesto por novo júri. E por quê? Porque ela é uma mudança processual penal. Então, ela já se aplica a um caso anterior à lei. Se fosse uma mudança de direito penal, aí ela não retroagiria. É o que a gente fala, retroatividade in bonam parte, é admitida. In malam parte, não é admitida. Só a retroatividade a favor, a contrária não. No direito penal, no processo penal, no momento em que a lei entra em vigor, ela passa a valer tanto para aqueles casos futuros como para os casos pretéritos. É claro que todas as provas são iguais, Gamberini, mas qual prova será importante para o tribunal do júri, para os 7 jurados? É difícil, porque um juiz togado, quando ele sentencia, ele é obrigado a justificar a sua sentença. É o que nós chamamos de motivação. Ele deve justificar o porquê de uma absolvição ou porquê de uma condenação. O tribunal do júri isso não existe. A pessoa simplesmente vota pela materialidade ou não, pela culpa ou não. Portanto, você não sabe qual prova foi importante para aquele jurado. Pela nossa experiência no tribunal do júri, o que se sabe é que algumas provas são esclarecedoras, né? Sem dúvida nenhuma, a reconstituição, laudos periciais, são provas fortes, são provas que o promotor de justiça certamente explorará no tribunal do júri, caso esse caso vá ao tribunal do júri. Merini, o Poder Judiciário, a autoridade policial, o delegado, muitas vezes ele precisa dos auxiliares para esclarecer determinados fatos. Então, muitas vezes, ele nomeia um perito chamado perito oficial, aqui em São Paulo, do Instituto de Criminalística, para realizar aquele laudo pericial. Portanto, ele tem fé pública e é um laudo respeitado, feito por um instituto respeitável. Agora, isso não impede de que as partes formulem um laudo particular. Um laudo particular para fortalecer um laudo feito por um instituto de criminalística ou para contrariá-lo. O que vale com relação ao laudo? A lei não estabelece que o laudo oficial é mais importante que um laudo particular. Isso não existe, eles têm o mesmo peso. O que vale é a conclusão, é o raciocínio, é o nome, a reputação daquela pessoa que assina aquele laudo, tanto por um laudo oficial como por um laudo particular. Por exemplo, um perito afirma, esta pessoa foi esganada. Qual o embasamento dessa afirmação? Ela foi esganada por causa disso, disso, disso. Isso é muito importante. É qual o raciocínio que levou aquela pessoa àquela conclusão. Não basta única e exclusivamente a pessoa concluir, aconteceu isso ou aquilo. Ele tem que fundamentar o porquê. É claro que um laudo particular,
ele entra num tribunal do júri um pouco mais enfraquecido. Por quê? Porque o Ministério Público, o órgão acusador, ele explora que o laudo não é o laudo oficial, que o perito particular recebe honorários para realizar o laudo, e isso o jurado analisará positivamente ou não. É claro que ele não é obrigado a fazer um laudo se ele não tem a convicção daquele laudo. E tanto um perito oficial como um não oficial, no momento em que ele falseia a verdade num laudo, ele responde por crime de falsa perícia. Portanto, aqueles peritos, oficiais ou não, que assinam um laudo com aquelas conclusões, eles respondem criminalmente e civilmente por aquelas conclusões. Bem, vamos lá. Além da instrução, ou seja, do processo que verifica quem foi autor ou não do crime de homicídio, como os acusados estão presos preventivamente, a defesa impetra habeas corpus para revogar a prisão preventiva, que é uma prisão cautelar. O juiz de primeiro grau entendeu que os requisitos da prisão preventiva existem, decretou a prisão preventiva com uma opinião favorável tanto do Ministério Público como da autoridade policial. O Tribunal de Justiça ratificou, manteve a prisão preventiva. Já é a segunda instância. Já é a segunda instância, entendendo que há risco à aplicação da justiça, ofensa à garantia da ordem pública. Agora a defesa impetrou um novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. A liminar esta semana, na segunda-feira, foi indeferida. Ele entendeu que, em caráter de liminar, não estão presentes os requisitos que revoguem a prisão preventiva. Agora, a turma julgadora, os 5 ministros do STJ, decidirão pela revogação ou pela manutenção da prisão preventiva. Se decidirem pela manutenção da prisão preventiva, a defesa poderá impetrar um novo habeas corpus perante a Corte Máxima, perante o Supremo Tribunal Federal. Eles estão em recesso, esse habeas corpus deverá ser decidido no mês de agosto. E depois, para entrar em recurso no Supremo, vão mais alguns meses. Aí, se a defesa impetrar um habeas corpus com pedido de liminar, a liminar normalmente é decidida em dias, 2 dias, 5 dias. O mérito do habeas corpus, a turma que irá decidir sobre o habeas corpus, decide numa média de 2 a 3 meses. Um caso como esse, de repercussão, réu preso, que tem preferência, eles devem decidir em 1 mês, em 2 meses. Tá. É um ponto muito difícil da autoridade policial e do Ministério Público quando ele denuncia qual crime ele deve denunciar por um crime tentado, ou seja, por uma tentativa de um crime. Porque ele não cometeu, porque o crime não foi consumado, ou seja, por você não ter o resultado material, né, você não tem o crime consumado, então é difícil tipificar. O que se estabelece, o rumo que ele deve seguir é o elemento subjetivo, o dolo do agente. Qual foi a intenção? Se a intenção é só privar a pessoa da liberdade, é tentativa de sequestro. Se a intenção é privar a pessoa da liberdade e trocar a sua liberdade por um valor, é extorsão mediante sequestro. Se a sua intenção era matar a pessoa, tentado. Sempre tentado. Se a intenção é matar a pessoa, tentativa de homicídio. Motivo egoístico, tentativa de homicídio qualificado. Portanto, são os indícios do fato que estabelecem qual o elemento subjetivo do agente. Qual era a vontade de realizar aquele crime que, por uma circunstância alheia à vontade do agente, foi interrompido. Porque se o agente desiste, ele responde até aquele momento. É o que nós chamamos de desistência voluntária. Ali não. O crime tentado é quando algo alheio à vontade do agente interrompe a realização daquele crime. Que se não existisse, seria consumado. É isso que a autoridade policial vai analisar. Não, o inquérito tem que ser igual para todos. É claro que quando há uma pessoa famosa, a mídia faz uma certa cobertura. E muitas vezes, em caso que tem cobertura, a autoridade policial age com um pouco mais de dureza, um pouco mais de recrudescimento e age com mais velocidade. Com relação à velocidade, me simpatiza. Agora, me simpatizaria mais se a autoridade policial agisse com celeridade e com competência, não os casos exclusivos que têm pessoas de repercussão, mas todos os casos. Aquele caso do pobre que é assassinado na favela, aquele caso da menina que é estuprada e que não tem dinheiro para ter um bom advogado. Então, eu gostaria que todos os casos fossem analisados de forma igual pelo Poder Judiciário e pela autoridade policial, com celeridade e com competência, o que, lamentavelmente, nós não verificamos, Gamberini.